Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é para mais um vídeo. Papo RP. Esse é o nome inicial aqui pro quadro para falar sobre RP. Não sei se vai ser legal, não sei se vai pegar. Qualquer coisa mais lá pra frente eu troco. Mas bem-vindo para mais um Papo RP. O vídeo de hoje eu já vou entrando no que aconteceu durante a semana, que é a ideia inicial, tá? Então, por exemplo, o que aconteceu na segunda-feira, eu vou ver o RP de segunda, vou fazer o roteiro, vou gravar e vou postar na terça-feira, por exemplo. É mais ou menos isso, dessa forma que vai funcionar, tá? O que eu vou falar aqui são coisas que aconteceram no RP no dia 23/7, tá? Daí, e que eu vou postar na segunda-feira. E o que aconteceu ontem, porque ontem também teve RP, eu vou postar na terça-feira, tá? E aí depois os outros vai ser um pouco. Vou tentar postar o mais rápido possível pra ficar bem na sequência ali, pra não ficar uma distância de coisas acontecendo. Enfim, tá? Dependendo, eu posso fazer um único vídeo falando sobre tudo, enfim. Vamos ver como é que vai ser ali o desenrolar dos RPs aí que estão prometendo que vai vir muito RP essa semana, né? Que vai ser RP bons, enfim, vamos ver. Mas, vamos lá. Lembrando que você ficar olhando para baixo é porque eu estou lendo o que eu escrevi para eu não me perder na hora que eu vou falar. Bom, vocês sabem que o pessoal tá fazendo as investigações referente ao que tá acontecendo, né? Tem gente que quer descobrir qual família que tá trabalhando com o guerreiro, quem tá realmente com a Kenya, que pode confiar, quem não pode. Tá existindo toda uma investigação aí que todo mundo já sabe, certo? Porém, entretanto, todavia, quem tá sendo a bola da vez aí é as Hells. Por quê? Porque aconteceu coisas, né? O guerreiro colocou uma maquininha lá na mecânica. Elas fizeram de tudo para ganhar essas maquininhas, tudo para esconder, para ninguém descobrir que existia essa maquininha. Não conseguiram. Daí a Nala falou assim: bom, vamos deixar o jeito que tá. Se alguém questionar, a gente fala que a gente conseguiu. Daí uma das meninas deu a ideia de falar assim: bom, se alguém questionar como a gente conseguiu, a gente fala que a Margot hackeou, né, a máquina, o local, e conseguiu localizar uma maquininha. A gente foi lá e pegou e instalou lá na mecânica, né? Porque a gente queria muito a maquininha, não conseguiu, aí a gente achou essa alternativa e foi o que aconteceu. Bom, elas construíram essa FIC, né? Se caso alguém perguntasse, caso alguém fosse sequestrado, falar isso. Então todo mundo foi orientado a falar isso, certo? E um detalhezinho, né? Quando o guerreiro foi lá, algumas famílias viram ele entrando lá e depois disso a mecânica fechou, os mecânicos foram demitidos, né? E aí, se por acaso alguém perguntasse, era para falar que porque ia fazer algumas melhorias dentro da mecânica e queria que fosse surpresa, por isso que tava fechado para ninguém não ver. Foi feita essa FIC também, tá? Então segura essa informação. Vai ser importante lá na frente, lá pra história lá pra frente. Bom, investigação vem, investigação vai. As meninas também começaram a investigar a Kenya, porque elas querem saber qual a ligação que a Kenya tem com a Cristal. Foi feito um monte de teoria, foi falado assim que talvez a Cristal conheceu a Kenya e ela que ofereceu pra Kenya vir pra cidade. Foi feito um monte de teorias, né? Só que tudo foi falado, mas não tem como confirmar se é verdade ou não. Só que alguma ligação as duas têm, né? E elas desconfiam que a Kennedy está escondendo uma coisa, porque ela toda hora perguntando pra Margot se a Margot conseguiu achar mais alguma coisa. Então, existe um medo ali de talvez as meninas conseguirem descobrir uma coisa que a Kennedy não quer. E aí as meninas continuaram a fazer as investigações sobre a Kenya. A Mafê tá se encontrando com a Kenya, se aproximou para conseguir algumas informações da Kenya. Então,
as réus estão fazendo investigações. E as réus sabem que tem família, que tem pessoas desconfiando delas. Isso é fato, né? Só que elas não estão muito que ligando, falou, não tem o que fazer, é isso. E se alguém vir perguntar, a gente vai negar que não tá com guerreiro e tudo mais. E só que as histórias que foi falada, as mentiras que foi falada, fez com que cada vez mais as pessoas desconfiassem delas, né? E nesse dia, no dia 23, a Kenny entrou em contato com todos os líderes de facções, mandou mensagem no grupo falando que precisava falar com o 01 de cada família, porque teria uma proposta aí para todo mundo e que era para vir só o 01. Só que a Nala falou assim, eu não vou nessa reunião porque como a gente está sendo desconfiado, a chance de eu ser pega para ser questionada é muito. Então eu vou mandar outra pessoa. E ela acabou mandando a Margot. Falou assim, Margot, você vai lá na reunião, vê o que é, tenta as informações que a gente precisa e depois você volta com as informações. A Margot, tá bom. A Margot foi. Fez o que a Nala pediu, anotou o que tinha que anotar, pegou as informações. E a reunião, aparentemente, era para falar que a Ken estava querendo trazer um novo produto para a cidade e queria saber de qual família teria interesse para esse novo produto. E que daí ela ia falar isso depois, mais para frente, sobre mais. Só que ela queria saber qual família que teria interesse nisso. Teve algumas famílias, a grande maioria das famílias levantou a mão falando que tem interesse, inclusive a Margot ali, né, com as réus. E aí depois teve uma situação um dia anterior que a Kenya mandou mensagem para algumas famílias pedindo ajuda, porque aparentemente ela ia ser sequestrada. E aí ela informou que teve uma situação de uma família, só que ela não falou quem foi, que estava vigiando ela, que ela se sentiu não muito segura, que não foi legal, que não deveria ter acontecido dessa forma. Então ela falou que a próxima vez ela ia tomar as medidas que deveria medir, enfim, por isso que ela pediu ajuda de todo mundo que estava ali, que poderia ajudar ela. Aconteceu isso. As réus não foi chamada, não foi, por isso que a Nala acabou não indo, porque a Kenny não ligou para ela, né? Foi um dos questionamentos das meninas. Parece que nem ela, nem a Nikutai, teve mais duas famílias que também não foi chamada. Daí quando foi questionado isso, ela falou que ela foi ligando para os números meio que não foi, vou ligar para essa não, foi meio que ela, né, não viu. Só que isso não convenceu muito a Nala, né? Ela falou, como assim? Não ligou para uma, não ligou para outra, isso não me convenceu. Isso aconteceu no dia anterior dessa reunião, ela falou sobre o que aconteceu. E aí depois ela falou assim, vocês estão liberados, quem quiser falar comigo, eu tô aqui pra conversar. A Margot ficou, porque ela queria conversar com a Kenya sobre os produtos dela de hacker, que a Kenya falou que ia ver pra ela e tudo mais. E aí as duas ficaram conversando, a Kenya falou assim, que não estava conseguindo mexer no celular, que precisava de umas... conversando ali numa boa, né? E a Margot ajudando ela como sempre. A Margot saiu de lá da reunião, foi abastecer o carro, tudo. E nisso, da volta, a Margot foi sequestrada. Por uma família, né? Aí, todo mundo mascarado, tudo. Levou ela lá pro lugar. Daí a Margot... Aí, olha como é que a palavra tem poder, né? A pequena Eva, que interpreta a Margot, que faz a personagem da Margot, falou assim, gente, conversando com o chat dela, falou assim, gente, eu não sei quem que são. Será que eu vou poder lembrar? Porque eu tenho que colocar essas coisas na investigação ainda, mas eu não coloquei. Daí ela pegou e falou assim, pensou se a Kenya aparece aqui? Gente, na hora que ela falou se a Kenya aparece aqui, quem que apareceu lá? A Kenya. E daí que foi tendo a reviravolta, galerinha. Nossa, foi o post twist. Meu Jesus amado. Por que aconteceu? A Kenya chegou e falou assim,
para de fazer teatrinho, eu sei toda a verdade, eu quero saber a verdade, eu não sabia que vocês mentiriam pra mim, eu esperava de todo mundo no meio de vocês, eu ajudei vocês a liberar Cristal, e é dessa forma que vocês agem comigo, e blá. Aí a Margot, né, falou assim, como assim a gente não tá mentindo pra você? Não, como assim não tá mentindo? Como que vocês conseguiram aquela maquininha? Eu tive que escutar de outras famílias falando que vocês tinham uma maquininha na mecânica de vocês. Como que vocês conseguiram? Não foi repassado nada pra mim, papapá. Daí a Margot pegou e contou a história que era a história que o pessoal tinha combinado, né? De falar que ela hackeou a máquina, localizou e que por essa forma colocou lá na mecânica, que elas precisavam de muito e elas não estavam se escondendo. Não foi falado porque ninguém nunca perguntou, ninguém nunca chegou pra ela e se perguntou. E se a Kenny tivesse perguntado, ela ia falar. Daí a Kenny, não, mas não é assim que funciona, vocês deviam ter falado. Ela falou, então, mas faltou ali então uma falta de informação, comunicação, tudo mais. Daí a Kenny pegou, ligou pra Nala pra ver se as informações batiam. E as informações bateu, certo? Aí tá, daí a Kenia fez uma proposta pra Nala, falou assim, ó, se por acaso eu liberar a Margot com vida, eu quero que você aceita o acordo com o guerreiro lá, de você passar as informações minhas pra ele, só que aí você vai jogar pros dois lados. Você vai passar as informações minhas pra ele e vai passar a dele para mim. Vai ser um agente duplo aí. Você topa? A Nala falou, topo, mas libera a Margot com vida aí, de boa, que eu faço o que você quer. E a Nala falando que não trabalha com a polícia, que só trabalharia se fosse desse termo aí que a Kenny colocou. Beleza. Só que, lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo que eles fecharam a mecânica, mandaram os mecânicos embora e fizeram uma fica ali se alguém perguntasse o que estava acontecendo e falar que eles que estaria fazendo uma mudança, que não queria que ninguém visse, que não fosse vazar e tudo mais. Bom, no dia que foi feita essa fake, a Margot não tava. Não tava. Pequena Eva não tava fazendo live no dia, enfim. E aí ninguém teve a hipótese de repassar isso pra ela. Né? Ninguém lembrou que devia passar essa parte pra ela. E aí, um abençoado lá, que eu desconfio, mas eu não tenho certeza, porque tava tudo mascarado, mas sabendo ali que a pessoa também tava investigando, sabendo que ela tá trabalhando ali diretamente com a Kenya mesmo, a própria Kenya passou muitas informações pra ela. A Aisha, né, da Aura, perguntou, no caso, deve ter falado pra Kenya, a Kenya veio questionar o porquê que foi fechado a mecânica e por que os funcionários foram mandados embora no mesmo instante ali, quando algumas pessoas viram o guerreiro lá dentro e aconteceu essas coisas. Daí, gente, a Margot não sabia o que falar muito bem, sabe? Se eu ali, eu falaria assim, bom, eu não trabalho na mecânica, eu não sei o motivo, essa parte aí eu não sei. Se vocês quiserem saber, vocês têm que perguntar pro gerente lá e pra gerente, que é a Diane e o Guzeira, que são os dois ali que cuidam da parte da mecânica. Eu não sei qual foi o motivo real que fecharam. Eu sei que fechou, mandou os funcionários embora, mas eu não sei o porquê. Não sei. Fala que no dia que aconteceu isso eu tava dormindo. Eu tinha falado isso, só que ela pegou e deu um tiro no escuro, falou que eles iam fazer uma reformulação dos funcionários ali, por conta que tava desconfiando de alguns funcionários. Decidiram mandar todo mundo embora, deixar a mecânica fechada por alguns dias para estar fazendo isso e depois contratou algumas pessoas, não todas. Foi essa a história que ela contou. E aí a Kenya foi confirmar com a Nala. E daí que desandou a bagaça. Porque daí a Nala contou outra história que não batia. Entendeu? Não batia. E aí a Kenya veio, falou com a Margot uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E a Margot realmente não sabia o que falar, porque ela não tava no dia, não sabia. E aí ela até falou, bom, mas é que eu não sou coisa do mecânico. Se tem mais alguma coisa que aconteceu, eu não sei, porque eu não trabalho diretamente na mecânica ali, é mais
Daí ela falou que era o Guzeira, que era a Diana ali, que é a gerente, que ela, se teve outro motivo tal, não tem como, né? E aí, a querida, né, a Kênia falou assim, então eu vou lavar minhas mãos. Saiu correndo, saiu andando, e no que ela saiu andando, a Asha foi lá e finalizou a Margot. Tá. Nisso, a querida ligou pra Nala, falando que ia soltar a Margot, que não ia acontecer nada com a Margot, e que realmente as informações não estavam batendo sobre o negócio da mecânica e tudo mais, só que ela ia dar um voto de confiança, porque ela queria que a Nala fizesse aquilo que ela tinha combinado. A Nala falou, beleza. Só que a Margot chegou sem memória. Daí a Nala falou, mas daí a querida tá de brincadeira, né? Ela falou que ia entregar a Margot de boa e ela tá sem memória? Como assim? Aí ligou pra querida, falou, ó, minha menina chegou aqui sem memória. Como é que você quer que eu faça trabalho pra você? Passa informações, eu tô até disposto a fazer isso. E você não, né? Não deixa minha menina com memória. Aí a Kênia, naquele momento eu fiquei meio confuso, porque eu assisti a live da pequena Eva ali, quando aconteceu. Ela falou isso, lava minhas mãos, saiu andando. O que ela saiu andando, a menina foi lá e finalizou a Margot. E aí foi pra trás. Eu não sei se não era pra finalizar, se realmente não era, porque daí a Kênia ficou com uma forma que... mas como assim finalizou? Então ficou aí um questionamento aí se era pra acontecer ou não era pra acontecer. Só que aconteceu. Daí a Kênia pegou e falou, não, então peraí, eu vou entregar a cabeça, vou ver quem que é, vou entregar a cabeça pra você, e se eu não entregar, deixa por ela, esquece aquilo que eu falei, que não precisa você fazer o que a gente tinha combinado. A Nala falou, tá bom. Né? E... então praticamente aconteceu isso nesse dia. Né? Deixa eu ver se aconteceu mais alguma outra coisa. Foi que eu esqueci, mas eu acho que foi isso. Porque esse dia aconteceu tanta coisa. Deixa eu ver. Foi isso mesmo. Nesse dia foi isso. Porque assim, gente. Ela comprou a ideia da maquininha. Mas o que ferrou foi o que ferrou foi a mecânica. A história não bateu. Isso que ferrou a Margot. Porque até então a maquininha ela acreditou. Que foi, né, localizada lá e tal. Enfim. E é isso. Esse foi o resumo do dia 23/7 que aconteceu no RP. E olha, gente, eu assistindo ali foi uma tensão. Será que a Margot vai sair viva? Você não vai? Papai. Eu vou ser muito sincera que eu acho que essa reunião foi uma reunião meio que pra pegar ela mesmo, pra pegar a Nala, mas no caso foi a Margot, pra poder fazer o questionamento, né? E tinha uma família que não foi nessa reunião e que agora as réus estão investigando mais pra saber mais sobre todas as famílias. Porque elas têm um plano aí e que a gente vai saber esse plano aí exatamente na segunda-feira. Então não tem muito o que falar sobre isso, mas elas já estão agindo. E é isso, galera. O vídeo de hoje é sobre isso. O Papo RP é sobre isso. Esse vídeo eu vou postar na segunda. E aí na terça-feira eu vou postar outro vídeo pra te falar o que aconteceu ontem, no sábado. Que teve RP no sábado não. Hoje é sábado, né? Ontem na sexta. Que teve RP ontem. E aconteceram algumas coisas também interessantíssimo. Então é isso, gente. Se gostou do vídeo, compartilha, deixa o like, deixa um comentário aí embaixo, que me ajuda e muito, tá bom? Tchau, galerinha. Até a próxima.